Vamos continuar aqui com a nossa série de sermões sobre pessoas comuns e um Deus soberano. E hoje nós vamos estar meditando num trecho das Escrituras que está lá em 1 Samuel 17. É um texto conhecido, eu acho que todos conhecem a história de Davi e Golias, né? Mas eu vou estar relembrando essa história, e vamos tirar alguns princípios sobre essa história e algumas aplicações para a nossa vida. Né? Diz assim, 1 Samuel 17, 1 ao 11, eu vou estar lendo. Os filisteus juntaram suas forças para a guerra e se reuniram em Socó, de Judá, e acamparam em Éfes-Damim, entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas outra, estando no vale entre eles. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gade, veio do acampamento filisteus. Tinha 2,90 metros de altura. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Nas pernas usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste de sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão. A sua ponta de ferro pesava 7,2 quilos. Seu escudeiro ia à frente dele. Verso 8. Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês os servos de Saul? Escolha um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu vencer e o puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel. Mande-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Amém, até aqui. Pai querido, estamos diante da Tua palavra, diante, Senhor Deus, de um relato do Teu povo, e que nós possamos estar sendo conduzidos através do Teu Espírito e tirando lições e aplicações importantes para as nossas vidas diante dessa história, Pai, de Davi e Golias. Muito obrigado, Jesus, por essa oportunidade que temos de ouvir a Tua palavra. Amém e amém. Confiança que derruba barreiras. Então nós estamos aqui diante de uma situação do povo de Israel, que ele é cercado por um inimigo, cercado pelos filisteus, e ali estão diante de uma guerra, diante de um confronto, e surge um gigante diante desse confronto, e aqui o Golias se apresenta e desafia o povo de Israel. É interessante que esse conflito era um conflito que escolhia o melhor guerreiro de um lado, o outro melhor guerreiro do outro, e ali quem ganhasse, né, ficava sendo escravo um do outro. Então, o povo de Israel chega diante de um desafio, diante de um gigante, onde toda a nação fica parada. E é interessante que na nossa vida nós enfrentamos barreiras e vários desafios que surgem em nossa caminhada que nos fazem parar, que nos fazem pensar, que às vezes não dá para prosseguir porque você tem um gigante diante de ti. E isso, quando nós chegamos nesses momentos, é algo de nós refletirmos. Davi, né, que não tinha nada a ver, não era nem guerreiro, Davi estava cuidando das ovelhinhas da família. Ele foi levar comida para os irmãos que estavam na guerra. E um agrado para o chefe dos irmãos ali. O pai mandou uns queijos. Depois você lê a história no capítulo 17. Falou, leva essa comida. O pai de Davi falou, leva essa comida para os seus irmãos. Mas leva uns queijos lá para
o comandante deles lá, para não botar eles muito na frente não, porque senão eles morrem. Então deu aquele agrado, e Davi viu esse dilema que estava acontecendo ali, os dois lados ali parados, um gigante desafiando. Então houve essa circunstância, e nós nos deparamos através de gigantes, nós paramos. Essa semana eu passei por um gigante, deu um friozinho na barriga, assim. Na verdade, assim, quando eu voltei para casa, eu falei, glória a Deus que eu cheguei, porque sabe a sensação de que parece que você não vai conseguir voltar? Nós pegamos um trecho de uma cidade, até onde eu ia chegar, que dava 100 quilômetros de estrada de terra no meio da mata, no meio da selva mesmo, Amazônia. Então, era uma estradinha que eles tinham recém-aberto. Então, inaugurado a estrada. Inaugurado o quê? Fazendo umas pontinhas, passando um caminhão, umas ladeiras assim, ó, subida e descida cheia de lama. E 100 quilômetros, o pessoal falou, não, a estrada tá boa, dá para ir. Ou você espera um dia e dorme na cidade, pega um avião e faz esse trecho de avião, um avião totalmente moderno, monomotor, daquele jeito, e ali, ou você vai de caminhonete, que dá certo, veículo traçado, as 4 rodas. E aí a gente falou, vamos de caminhonete, ganhei um dia, e o meu dia tudo contadinho. Aí chegamos, um irmão foi buscar a gente lá na cidade, aí já tinha atravessado uma balsa, o rio. Aí já estava, faltavam uns 30 quilômetros para chegar na cidade. E aí, de repente, a gente começou a chover. E a chuva não era muito boa ideia, vinha a chuva, porque a lama lá, a hora que molhava, virava um sabão, E quando nós vemos um top, não sei se eu falo top, uma subida, um caminhão atolado e um outro caminhão tentando puxar esse caminhão atolado. E os dois não iam para lugar nenhum, e fechou a rodovia. Aí eu olhei para o missionário e falei, rapaz, nós vamos dormir aonde? Porque voltar 60 quilômetros de terra com chuva não ia dar certo, E depois, para continuar, estava parado, não tinha lugar para andar, E o carro, mesmo sendo 4x4, traçado, às vezes patinava e não ia. Eu falei, Jesus amado, e agora? O que vai ser da gente, E ficamos um tempo ali, descemos, respirei um pouco, oramos. Aí, graças a Deus, o caminhão desistiu de puxar o outro, E o da frente conseguiu ir embora. Falou, não dá, desse caminhão vai ter que ficar dormindo aqui para vir outra máquina para poder tirar. E aí ele liberou um cantinho da estrada assim, a gente conseguiu passar e acabamos de chegar. E foi um desafio até também chegar na cidade. Mas assim, a nossa vida, na nossa caminhada, sempre aparece um gigante. Seja uma enfermidade, seja um problema de relacionamento, chega alguma situação que o inimigo se levanta, que às vezes nos para. E o problema é como que nós vamos nos comportar diante dessa realidade que não dá para fazer, não dá para andar. E aqui nós vemos o povo de Israel enfrentando esse desafio. Então, essa realidade das barreiras é algo que nos traz medo, nos traz uma sensação de ser pequeno diante da situação. Olha como que descreve, como é que é descrito Golias. Um cara de 2,90 m, preparado para a guerra, E ali tudo armado, preparado para enfrentar um dos melhores guerreiros dele. E do outro lado de Israel não tinha tradição de guerra, gente. Eles não tinham grandes guerreiros, porque não tinha, era um povo que viveu no deserto, que estava conquistando, e ali depois foram formando. Então, diante dessa situação, essa barreira que o povo estava enfrentando, e Davi entendeu que não era pela força dele, não era pelas ferramentas que ele tinha, mas ele precisava de algo muito importante: confiar em Deus. A nossa confiança em Deus. Então, as barreiras sempre vão surgir. Os gigantes sempre vão querer nos colocar medo.
E eu te pergunto, o que tem colocado medo no seu coração? O que tem colocado? O que tem te paralisado? Isso é um gigante que precisa ser enfrentado, que precisa ser passado, que nós precisamos estar não ignorando. Tem coisa que não dá para ignorar. Está ali, a situação é aquela. Mas o Senhor, Ele é poderoso e nos ajuda nessa circunstância. Então nós precisamos entender que, em primeiro lugar, a realidade das barreiras. Em primeiro lugar, todos nós, às vezes, vamos enfrentar alguns gigantes. Que olhando, fala, e agora? E ficamos com medo. Mas aí é onde entra Davi. No verso 32, capítulo 17, verso 32. Davi disse a Saul. Davi, que não tinha nada a ver com a história, né, que chegou lá só para olhar, né, no verso 32 ao 37 diz assim: Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde mocidade. Verso 34, Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso, ele leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a mão de sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba e dou-lhe golpes até matá-lo. Teu servo pode matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos deste filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá, e que o Senhor esteja com você. Olha que história, né? Imagina Davi, o pequeno Davi, ali todo bonitinho, né? Que ele tinha uma boa aparência, né? Todo ali, sem ter aquela coisa de guerra, de guerreiro. Ele convence Saul, fala: não, eu vou enfrentar esse camarada aí. Mas aí ele tem que argumentar. Ele tem que trazer alguns argumentos, ele tem que defender por que ele vai querer enfrentar o Golias. Ele não é um maluco, né? Às vezes a gente pensa que é uns doidos, fala: não, eu vou enfrentar. Não, mas peraí, eu vou enfrentar, mas eu tenho uma bagagem aqui. E aí ele explicou para Saul, falou: não, ó, eu estou apacentando as ovelhas, quando vem um leão, eu vou lá e mato o leão. Quando vem um urso, eu vou lá e mato o urso. Eu tenho uma experiência, eu tenho uma bagagem que eu consigo enfrentar. Ou seja, ele já enfrentou alguns gigantes. Ele já enfrentou situações que deu experiência e confiança, não nele, mas em Deus, para que ele consiga passar por aquela barreira. É interessante isso, que ele faz essa autodefesa, né? Ele mostra: não, eu já passei por situações difíceis. E aqui a segunda lição que nós aprendemos é que a confiança em Deus nasce da experiência com Ele. Nós só podemos confiar em Deus ou confiar em alguém com a experiência que nós temos com aquela pessoa ou com aquela situação. E aqui, se Davi não confiasse em Deus, ele não conseguiria enfrentar esse gigante. Mas só que a gente só consegue confiar se nós temos um relacionamento e uma experiência com Deus. Buscar a Deus. Pequenas coisas que vai acontecendo. Tudo na nossa vida é algo que Deus usa para poder nós termos mais confiança no Senhor. E se nós olharmos para a nossa história, quantas vezes já enfrentamos dificuldades? Né? Às vezes, quando chega a situação, eu e o Paulinho falamos: nossa, esse nível está mais difícil, né? O nível passado não conseguiu passar, mas agora, né? Mas conforme a experiência, ela traz mais confiança.
Tanto com Deus como com as outras coisas, né? Depois, eu vou soltando algumas coisinhas da viagem, né? Que às vezes tá recente. No voo de volta, né? Aí, voltando já para casa, eu tinha que pegar... De vez eu fazia esse trecho de caminhonete, eu fui fazer de avião. Falei, mais rápido, né? Dá meia hora de voo. Só que assim, aí era um bandeirante, um avião bandeirante, bimotor já, grandinho, cabia 18 pessoas. Mas a hora que o avião pousou, assim, a primeira coisa que eu fui ver foi o piloto. Quem que é o piloto? Né? E era um senhor já de bigode, bem experiente, assim. Falei, não, aquele ali passou segurança. Se fosse um menino, um moleque com o cabelo arrepiado, assim, meio que... Eu falei, não vou entrar nesse avião, não. Porque, assim, mostrou confiança. Ele desceu, tal, pousou lá, depois foi lá, tomou um café, conversou, viu a papelada, viu o peso da aeronave, que até na balança para vocês subir... porque é tudo pesado, né, as bagagens. Aí eu falei, não está com excesso de peso, está tudo tranquilo, né? Aí eu falei, rapaz, acho que dá para confiar nesse camarada aí, né, pela experiência, né? Mas nós só podemos confiar em alguém com experiência, né? Nós podemos ver assim, que nem você vai consultar um médico, primeiro você vai puxar o histórico, ó. Não, esse aqui ele tem 1000 cirurgias, essa clínica é conceituada porque te dá confiança, te dá experiência. Né? Essa experiência que a pessoa tem, ela te dá confiança. E aqui Davi já tinha uma experiência com Deus. Não foi só de enfrentar o urso ou enfrentar o leão, mas o Deus que ajudou ele a enfrentar o urso, o Deus que ajudou ele a enfrentar o leão, iria ajudar ele a livrar do gigante. E às vezes nós esquecemos disso. Passamos por tantas lutas na nossa vida. Passamos por tantas situações que Deus nos ajudou, que Deus nos fortaleceu, mas nós esquecemos. E quando nós encaramos um novo gigante, nós nos travamos. Quantas vezes aqui as pessoas já não passaram por uma enfermidade, passaram por um momento assim, Deus, e agora? Para onde eu vou? O que aconteceu? Mas ali Deus já estava trabalhando no seu coração, dando experiência, falando, não, o Senhor me ajudou. O Senhor me fortaleceu. E Ele vai me dar força para enfrentar mais esse gigante. Mas às vezes nós esquecemos das coisas que o Senhor já fez por nós. Das grandes coisas que o Senhor já fez. Olhando para trás, às vezes nós só olhamos a parte difícil, a parte mal, a parte complicada, mas esquecemos que o Senhor já restaurou, já livrou, já fez grandes coisas. E essa experiência que nós temos com Deus, esse relacionamento que nós temos com Deus, nos vai dar força para poder enfrentar o gigante. E Davi, ele mostrou essa confiança em Deus, pelo que ele já tinha passado. Então, se você está passando por algum momento difícil, por alguma situação, por alguma mudança, que o Senhor está te fortalecendo, está te abençoando, isso é que talvez lá para frente você possa estar enfrentando grandes gigantes e mudando total a realidade. E nós podemos ver isso, que a confiança de Davi estava pelas experiências que ele já tinha com Deus. E que nós possamos sempre depender de Deus em toda circunstância. Independente do tamanho do gigante. Que a nossa dependência não venha a ser pela nossa própria força, mas sim diante do Deus verdadeiro. Então confie no Senhor. Não seja talvez um doido, falar, não, eu vou enfrentar e vou fazer isso. Não. Davi falou com propriedade. Tanto é que convenceu Saul. Que Saul também era um homem de guerra. E ele convenceu, falando, não, se você falou mesmo que matou um leão e um urso, então, você não estou falando com qualquer um. Mas porque ele sabia quem era o Deus que ele servia. A confiança não surge do nada, ela nasce da experiência pessoal com Deus em nossa caminhada. Quanto
Quanto mais vemos sua fidelidade no passado, mais confiamos nele no presente. Então, por isso que quando nós olhamos para as Escrituras, quando nós vemos o que Deus já fez na vida de grandes homens, de pessoas comuns, como a nossa série, pessoas comuns e um Deus soberano, quando nós temos a fé de crer que o Senhor o livrou, que Deus abençoou, que mudou a realidade, isso nos dá força para continuar. Isso nos dá força para não desistir. E que o Senhor vai dar uma estratégia para podermos enfrentar esse gigante. Qual que era a estratégia que o pessoal estava pensando de imediato? Vamos pegar um guerreiro do mesmo nível, do mesmo porte do que Golias. Tanto é que depois, quando chama Davi, dá a armadura de Saul, dá a espada de Saul, mas não funcionou, porque ele não estava experiente, não tinha experiência com aquilo. E Deus usou da maneira que Davi dominava, né? Aquilo que ele sabia fazer. Então a nossa confiança em Deus vem com a nossa experiência com Deus. E aqui eu faço um convite. Tenha experiência com Deus. Experiência de relacionamento. De buscar, de orar, de ler a palavra, de conhecer a palavra, de estar em comunidade, de estar junto com os irmãos. Isso nos traz experiência. Isso nos traz relacionamento. E conforme nós vemos isso, nós vamos tendo convicção de quem é o Senhor. Né? E eu lembro que quando eu via que a caminhonete não ia passar, eu falei, meu Deus, nós vamos ter que dormir no meio desse mato aqui. Né? E não é um mato diferente, tá, gente? É uma mata diferente. As árvores é gigantesca, é da grossura desse banco, as árvores muito altas, né? E aí me veio uma história que eu conheci no congresso. Conheci um missionário, ele chama Vladimir. Ele trabalha ainda há 38 anos numa tribo, lá no meio da Amazônia. E aí, conversando com ele, contando a história, ele falou que ficou perdido na selva 7 dias. Foram caçar com os indígenas, né? Ele falou, não, pode ir na frente que eu vou seguindo. E ele se perdeu da turma, ficou 7 dias, veio um resgate, né? E aí ele começou a achou fruta no meio da mata e tal. Aí eu falei, meu Deus, será que chegou a minha vez? tipo assim, agora de viver na mata. Mas eu estava tranquilo porque eu estava com o missionário, e o missionário é indígena, eu falei, não, fome não vai dar certo. Mas veio essa sensação, né? Mas a nossa experiência com Deus, o nosso relacionamento com Deus nos traz essa confiança de conseguir enfrentar esse desafio. E a terceira parte aqui, né, terceira lição que nós podemos ver nesse texto, que a vitória vem pela confiança, não pelas armas, né, não pelas armas. No verso 45 a 50 diz, Davi, porém, disse ao filisteu, você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Senhor dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, e eu matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves dos céus, aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Quando o filisteu começou a vir em direção de Davi, este correu para a linha de batalha para enfrentá-lo. Tirando uma pedra do seu alforje, arremessou com uma tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada, e ele caiu, dando com o rosto no chão. Verso 50, e assim Davi venceu o filisteu, com uma tiradeira e uma pedra. Sem espada na mão, derrubou o filisteu e o matou. Olha que fantástica essa história, amados. Né? Davi confronta o seu inimigo e fala, você vem com armas, você vem com dardos, você vem com lança contra mim, mas eu vou contra você com o Senhor dos Exércitos. Aqui ele nem falou a arma que ele tinha, mas a arma principal que ele tinha era em nome do Senhor. A guerra é do Senhor, o Senhor que vai prover. Então ele mostrou essa confiança em Deus, e ali ele usou a técnica que ele sabia, que era
a funda, né? A tiradeira. Botava uma pedra e rodava e lançava. Né? Esses dias eu vi um vídeo de uma funda, como é que era o lançamento de uma pedra. Gente, o negócio era bruto mesmo, viu? Né? Ele lançava com muita força. E ele dominava isso. Com certeza ele usou a funda para espantar o urso, ou para matar o urso, para matar o leão. Né? Foi algo que ele dominava. O Senhor usou aquilo que ele tinha experiência para poder vencer o gigante. E o Senhor quer usar isso que nós já temos. Qual que é a nossa bagagem? Qual que é o que nós já temos? Tudo que nós somos, tudo que nós temos é para servir o Senhor. E o Senhor usa isso para enfrentar os gigantes. Quanto mais nós conhecemos a palavra, mais armas nós podemos ter para enfrentar esses desafios. Né? Então a vitória vem pela confiança em Deus, não pelas armas que Davi tinha. Tentaram dar arma para ele. Tentaram dar arma de outra pessoa para ele, mas ele não aceitou. Ele falou, não, eu não domino. E aqui, o que nós temos para poder o Senhor usar? Qual que é a experiência que nós temos? E Davi mostra muito bem que a confiança dele no Senhor fez toda a diferença. E talvez seria uma arma diferente. Eu acho que ninguém... foi um dos primeiros a enfrentar um gigante com estilingue, né? Não sei como é. Lá tem vários nomes, né? Estilingue, atiradeira, badoque. Lá no sertão chamava de badoque. Né? Porque o Senhor usou isso. Então, amados, a realidade é essa. Sempre nós vamos enfrentar alguns gigantes que nos traz medo, que nos traz anseios, mas que nós possamos confiar no Senhor e enfrentar essas dificuldades no Senhor, confiando nele. E aí ele vai usar os recursos que nós temos em mãos. Quais são esses recursos? Cada um tem os recursos diferentes. Cada um tem um conhecimento diferente. Mas que o Senhor possa estar conduzindo isso. E eu queria fazer um paralelo agora entre essa história de Davi com a nossa realidade em Cristo. Como é que nós enfrentamos isso diante de Cristo, da realidade que nós vivemos? A vitória de Davi sobre Golias é um retrato em que Cristo fez por nós. Jesus enfrentou um gigante. Jesus matou um gigante, que era a morte, o pecado. Né? Israel estava escravizado pelo medo, nós estávamos escravizados pelo pecado. Davi foi levantado para libertar o povo de um gigante. Cristo foi enviado pelo Pai para nos libertar da escravidão, do pecado e da morte. Em João 8,36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O interessante, não sei se vocês perceberam a fala de Golias, quando ele desafia o povo. Falou, levante um guerreiro aí e venha lutar comigo. Se eu ganhar, vocês vão ser o quê? Nossos escravos. Se vocês ganharem, nós seremos seus escravos. Então, a proposta do inimigo aqui é escravizar vidas. É escravizar pessoas. É prender, é amarrar. É ser autoridade sobre aquilo. E somente em Jesus nós podemos ser libertos de todo esse mal que é o pecado, da morte e do juízo. Então, nós vemos aqui Jesus como um libertador. E nós, cada ser humano, sem Cristo, tem um gigante para enfrentar, que é a morte, que é o pecado. Mas em Jesus, Ele já venceu esse grande gigante e nos deu a vida eterna. Então, já começa a enfrentar esse gigante, já começa a pensar nessa situação. Os outros gigantes do dia a dia, né, as enfermidades, as outras coisas, são pequenos perto desse gigante que Jesus já venceu, que é a morte, que é a nossa questão, o nosso relacionamento com Deus,
que todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. Então, em Jesus, nós podemos vencer já um dos maiores gigantes que nós temos medo, que é a morte. E através de Jesus nós temos a vida eterna. Então já comece por aí. Eu quero ter a vida eterna, eu quero seguir a Jesus. Eu vou tomar esse passo. Depois, no nosso dia a dia, o Senhor fala que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. E uma das promessas de Jesus, antes de voltar para o céu, ele falou: eu vou deixar o quê? O Consolador com vocês, que é o Espírito Santo, que vai nos auxiliar, que vai nos ajudar a enfrentar esses gigantes que surgem a cada dia. Então vale a pena servir a Jesus. Vale a pena seguir a Jesus, a viver com Ele. Que às vezes quando nós vem o medo, vem a ansiedade, nós olhamos: Senhor, o Senhor está comigo. O Senhor vai me ajudar nessa situação. E é ali que nós possamos ter esse relacionamento com Ele e ter sabedoria em poder tomar as decisões certas diante do Senhor. Davi libertou Israel de um inimigo externo. Jesus nos liberta do inimigo interno, que é o pecado. Davi trouxe alívio temporário. Jesus trouxe liberdade eterna. Davi venceu com uma pedra. Jesus venceu com a cruz. E que nós possamos estar seguindo Jesus e andando com Ele. Amém? Eu gostaria de orar com você e colocar diante de Deus esse gigante que talvez cada um de nós possamos estar passando. Eu não sei qual que é o seu gigante. Qual que é o medo, qual que é algo que está te travando. Mas, como igreja, nós podemos orar e colocar diante de Deus. E eu te convido a colocar esse gigante, esse Golias, diante do Senhor Jesus. Que Ele vai dar a estratégia, Ele vai dar a paz, Ele vai dar a esperança necessária para o seu coração. Amém? Vamos orar? Pai querido, obrigado pela Tua palavra, obrigado por essa história tão fantástica que nós vemos o sobrenatural agindo na vida de Davi, que conseguiu enfrentar um gigante, ó Pai, onde todos estavam com medo. E o Senhor o capacitou e o Senhor fortaleceu. Eu venho te pedir, Senhor, sobre cada um aqui, ó Pai. Por aqueles que têm passado por momentos de angústias, por momentos de dificuldade, que têm enfrentado gigantes, ó Pai. Mas que o Senhor de alguma forma venha ser o socorro bem presente na hora da angústia, ó Pai. Que o Senhor venha ser a esperança, que o Senhor possa, Senhor, estar acalmando cada coração nesta manhã, ó Pai, eu te peço, Senhor. Traga, Senhor, paz, esperança, estratégia, Senhor, para poder passar por essa adversidade, passar por esse gigante, ó Pai. Fortaleça, Senhor Deus, aqueles que às vezes estão querendo desistir, ó Deus. Mas que o Senhor venha estar trazendo um ânimo, uma força e uma alegria que só o Senhor pode dar através do Teu Espírito, ó Pai. Eu te louvo e te agradeço. Amém.